Tantos feitos que o Senhor fez no decorrer desse ano, tanto para agradecer, não é? Tanto para agradecer. A bondade do Senhor, ela vai além das nossas expectativas, além das circunstâncias, além daquilo que a gente idealizou, porque Ele é bom. Amém, gente? Estou muito feliz de hoje estar aqui em casa, compartilhar um pouquinho dos meus pães e peixes com a igreja, que eu tanto amo, em casa. Então, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, que está em Mateus 14, 22. Antes de iniciarmos a palavra, no final do culto, nós vamos ter um jantar muito gostoso de comunhão. Você é nosso convidado para estar conosco. Juntos vamos degustar ali de cada coisinha deliciosa que cada irmão trouxe para compartilhar. É tão bom, né? Juntar as panelas e juntos degustar do que cada um fez. Gastou seu tempo, gastou seus mantimentos para estar servindo uns aos outros. Eu amo a igreja. Isso, para mim, essa igreja é estender a mesa, sentarmos juntos, comermos juntos, rirmos juntos, chorarmos juntos. É muito bom. Então, você está convidado. Talvez você pense, mas eu não trouxe nada. Vem para a mesa também. Eu sei que você trouxe seu bucho. Então, vem para a mesa. Na próxima oportunidade, no Natal, você pode trazer algo também para estar compartilhando uns com os outros. Eu quero imensamente dizer que eu sou muito grata a cada voluntário da casa, que chegaram cedo, que organizaram tudo que vocês estão vendo lá fora, tão bonito, decoração, as comidinhas, a organização, foi os nossos voluntários. E eu sempre digo que igreja não se faz sozinho, então tem um pouquinho de cada um de vocês, e o céu ele vê, e nada melhor que o céu nos vendo para nos respaldar, nos recompensar. Mas eu gostaria de pedir uma salva de palmas para os nossos voluntários. Obrigada, meu coração é grato por cada um de vocês. Que o nosso Pai, que vem em secreto, o Deus da compensação, retribua a cada um, em nome de Jesus. Amém? Mateus 14, 22 ao 36, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável à distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Deus, essa é a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva, que é eficaz. A tua palavra que não precisa ser acrescentada, não precisa ser atualizada. A tua palavra que é o nosso pão diário. A tua palavra que nos alimenta. A tua palavra que nos confronta, que nos consola, que nos conduz. A tua palavra, Senhor, que é o nosso, Senhor, pão diário, Senhor. Através da tua palavra, que é a tua voz escrita, nós pedimos: Espírito Santo, fala conosco essa noite, em nome do Senhor Jesus. Jesus, nós sabemos que basta uma palavra tua e tudo move. Nós sabemos que basta uma palavra tua, decretos são desfeitos e são feitos. Nós sabemos que basta uma palavra tua, Senhor, e essa noite nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor.
Senhor. Fala conosco através da tua palavra que é fiel, que é uma espada, Senhor, que finca em nós os princípios, que vem cortando, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor. Nós estamos sedentos para te ouvir, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Jesus, nós honramos a tua palavra porque temos liberdade para ouvi-la, para lê-la, para desfrutar dessa palavra, Senhor. Nós honramos essa palavra, Pai. Pai, finca em nós os teus princípios aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. O Senhor tem liberdade nessa casa, o Senhor tem livre acesso para mover, para tocar, como o Senhor quiser. Nós somos teus, Senhor, somos dependentes de Ti. Nós Te amamos, Senhor, nós nos rendemos a Ti essa noite. Fala conosco, nosso coração está rendido, nossa mente está rendida, tudo em nós está rendido. Aonde você estiver, abra os seus braços, se renda ao Senhor. Esse é um sinal de rendição ao céu. O céu reage à sua rendição. Comece a dizer: Senhor, fala comigo. O Senhor sabe que eu preciso, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. O Senhor sabe, Senhor, que eu preciso que o Senhor me conduza. O Senhor sabe que eu preciso de uma direção. O Senhor sabe que eu preciso clareza. E eu sei que na tua palavra e na tua voz tudo, Senhor, tudo é esclarecido, tudo é alinhado, tudo é transformado. Jesus, tudo é dissipado, tudo, Senhor, tudo. Então nós pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Prepara a semente, Senhor. Prepara o nosso coração, que é um solo, para receber essa semente, que é a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus, que a minha mente não impeça o teu Espírito. Que os meus achismos, os meus modos, os meus formatos não impeçam o teu Espírito de me acessar. Acessa-nos por dentro, onde ninguém pode tocar, onde nem mesmo nós permitimos que alguém acesse. Mas nós te damos livre acesso essa noite, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, faz aquilo que ninguém pode fazer. Espírito Santo, tu és aquele que convence, que comove, que transforma, que constrange. Espírito Santo, faz aquilo que ninguém pode fazer. São tantos anos, Jesus. São tantas palavras, Jesus. Mas hoje, se o Espírito Santo fizer, Jesus, tudo pode ser transformado. Tudo pode ser alinhado. Por isso, essa noite fala conosco, em nome de Jesus. Pai, essa é a tua igreja, é a tua noiva amada. Jesus, eu te peço por amor à tua igreja e teus filhos, que o Senhor possa me usar com graça, em nome do Senhor Jesus. Mas que eu não use o Senhor, pois teu é o reino, tu é a honra, tu é a glória, hoje, amanhã e eternamente. Aleluia. Onde você está, pode aplaudir Jesus. Recebe a honra, Jesus, a glória, todo louvor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém? É diferente quando a gente vai pregar e a gente é pregado pela palavra primeiro. E eu quero que vocês saibam, antes de começar, eu preciso ser íntegra e dizer a vocês que essa palavra primeiro foi pregada em mim. Primeiro eu vivi e estou vivendo alguns trechos dela. E eu não ia apanhar sozinha. Então eu vim compartilhar com vocês, né? Isso é igreja, a gente compartilha tudo. E se eu puder dar um tema à nossa mensagem de hoje, o tema é indo com medo corajoso. Será que existe isso? Medo corajoso? Vamos descobrir juntos. Aqui nós lemos juntos e eu amo essa passagem. O Senhor fala muito comigo através dessa passagem que nós lemos, que está em Mateus 14, do 22 ao 36. É palavra de escola dominical, a gente aprendeu lá atrás. Pula do barco, Pedro andou sobre as águas, Jesus, nós aprendemos isso. E é tão falado, mas muitas vezes tão pouco vivido, não é verdade? Porque aqui existe um convite. E nós precisamos entender, homens e mulheres de Deus, que existem convites do céu, a qual eu e você precisaremos dar respostas imediatas ao Senhor. O nosso sim provável, ele carrega um poder de ativação sobrenatural, onde o céu reage na terra.
O grande problema é que nós temos tantos medos de dar os nossos sims. Esses convites muitas vezes não virão como eu e você idealizamos. Eles serão desconhecidos para mim e para você. Serão desafiadores e sim, nós sentiremos medo de avançar. Mas acredite, esses sims improváveis que o céu tem pedido a mim e a você, eles são minuciosamente conhecidos por Deus. E nesse dia, para mim e para você, e se você está aqui hoje, é porque essa palavra é para você. Olhe para essa palavra olhando para você, não olhe para o seu vizinho, olhe para você. É porque há um convite do céu para nós essa noite, a irmos para um novo nível. Há um convite para nós no céu essa noite, a sairmos da estrutura que Barco fala sobre a estrutura, sobre aquilo que a gente tem de fixo, sobre aquilo que muitas vezes a gente coloca toda a nossa esperança, toda a nossa fé, toda a nossa perspectiva, tudo aquilo que a gente idealiza é essa estrutura. Mas há um convite do céu. E esse convite do céu é: será que você pode deixar as estruturas, aquilo que você viu até aqui, e vir para um novo nível, muitas vezes desconhecido por você? Porque até então era desconhecido na Bíblia alguém andar sobre as águas. A Bíblia é tão clara que quando os discípulos veem Jesus andando sobre as águas, eles gritam de medo e eles ficam aterrorizados e eles dizem: é um fantasma. E muitas vezes assim somos nós. Quando o Senhor começa a nos falar, quando o Senhor começa a falar a nosso respeito de promessas, de destino, de futuro, de decisões, de obediências que nós precisamos ter, nós começamos a ficar desesperados, porque é desconhecido para nós. Mas lembra que eu disse, é minuciosamente conhecido pelo nosso Abba Pai. E aqui o que eu acho interessante é que Pedro diz algo. Ele entende que era Jesus então. E ele diz: Senhor, se és tu, me faz andar então sobre as águas. E quantos de nós muitas vezes ouvimos algo de Deus para as nossas vidas? Eu não sei você, mas eu tenho vivido dias desafiadores. Que Deus tem me pedido coisas que eu tenho fugido muito. E são desafios que eu sei que a gente quer correr. Quando a gente diz: meu Deus do céu, isso vai além daquilo que eu posso. Isso vai além daquilo que eu imaginei. Isso vai além do que eu posso fazer com as minhas mãos. E o nosso primeiro momento que a gente quer fazer é o quê? Fugir. E essa é uma das características do medo, né? Eu coloquei aqui uma introdução sobre o medo. E uma das características do medo é fuga. O medo nos faz fugir. Eu quero que você entenda comigo o potencial do medo, homens e mulheres de Deus. O medo racional, ele é um medo, ok, nós fomos feitos com esse sentimento. É um medo que você vai ter que ter um medo raciocinal, até mesmo para ter uma segurança na sua vida. Sabe, você não vai atravessar a rua, vir um carro e você vai ser atropelado. É um medo que faz que você não seja atropelado. Então é um medo que racional. O medo racional não vai fazer você pular do 5º andar, porque você sabe que você vai morrer. É um medo racional e esse medo é um medo saudável. Mas eu quero falar sobre o medo emocional, o medo irracional. O medo que ele faz com que a gente fique aprisionado. E esse medo nós precisamos fugir, porque esse medo nos paralisa. Indo para os medos emocionais, eu aprendi, e eu quero ler com vocês, é que o medo é uma sensação e consequência da liberação de hormônios como a adrenalina, que causa imediata aceleração dos batimentos cardíacos. É uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva, física ou mental. Olha isso, cuja função é preparar o sujeito para uma possível fuga ou luta. Então esse é um medo emocional, ele prepara o sujeito para uma possível fuga. Então nós precisamos entender que esse medo que a gente tem do invisível, que muitas vezes nos prepara para uma possível fuga, esse medo tem nos paralisado.
Esse medo tem feito com que a gente fique na mesma estaca, na mesma estação, quando o céu está pedindo que a gente se mova. O medo, homens e mulheres, faz a gente ficar preso, sabe aonde? Na nossa própria cabeça. O medo, ele é um carcereiro que nos aprisiona na nossa própria cabeça. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas possa ser que isso só acontece só comigo. Ainda preciso aprender muito. Quantas vezes o medo vem com tantas coisas e você começa a criar um monstro imaginário e de repente a situação acontece e não foi nada daquilo. Não é? Foi só o medo que fez com que tudo aquilo fosse criado na nossa mente. Então o medo, ele nos aprisiona na nossa mente. Nós precisamos entender que nossa mente precisa ser rendida aos planos e propósitos do Senhor. E os planos e propósitos do Senhor também têm lugares invisíveis, desconhecido por você. O problema é que a gente quer conhecer tudo. O problema é que a gente quer saber tudo. O problema é que a gente quer andar sempre em passos firmes, quando andar com o Senhor é andar por fé. E fé ainda continua sendo aquilo que eu não vejo, mas eu creio. A fé continua sendo aquilo que eu não sinto, mas eu sei. Nós precisamos entender que nós vamos precisar correr risco. E nós temos alguns medos, e eu anotei aqui, baseado em mim. E essa ministração, ela nasceu enquanto eu sentava na mesa com meu esposo, que é o pastor do meu coração. Amor, obrigada. Obrigada por me aconselhar meu coração. Eu sou grata a Deus pela sua vida, por você ter paciência em me ensinar, em me discipular e me dar umas lapadas também. E eu cheguei para ele apresentando alguns medos que o Senhor, Deus, ele havia me dito. E isso é bem pessoal, que eu vou compartilhar com vocês, vou rasgar meu coração. Eu cheguei para ele com os medos que eu estava guardado. Eu tinha ouvido do Senhor algo específico para me movimentar nesse ano de 2025. E eu tinha ficado bem caladinha. Não tinha compartilhado nada com meu marido, porque esse é um problema, entre aspas, de você ter casada com um homem espiritual. Ele vai orar também, vai ouvir o Senhor. E eu estava com medo que ele fosse ouvir ao Senhor e confirmasse aquilo que eu estava ouvindo do Senhor. Então eu fiquei bem caladinha, só que aí o medo foi criando vários monstros na minha mente, a tal ponto de eu dizer, eu não consigo mais. Amor, por favor, me ajuda, está acontecendo isso. E ali ele foi me aconselhando. E algo que ele me disse, muito forte, que eu quero compartilhar com vocês alguns pontos do que Urias compartilhou comigo naquela mesa. Está na parábola dos talentos, em Mateus 25, 14, 30. Esse é um dos medos que a gente tem. Nós temos medos de correr riscos. E por termos medo de correr risco, nós somos como essa aqui da parábola que eu vou ler para vocês, você vai entender. Diz assim na parábola 25, Mateus 25, 14 a 30, diz assim: E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um de acordo com o quê? A sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Eu vou até aqui, mas eu convido você depois a esmiuçar essa palavra. E o que o Senhor ministrou ao meu coração, e começando com Urias, é que nós escondemos aquilo que recebemos de Deus, porque nós temos medo. Nós preferimos ficar com aquilo que é fixo, com aquilo que já temos, do que arriscarmos por termos medo de perder até aquilo mesmo que nós temos. Essa parábola relata exatamente isso. Os outros 2 foram lá, multiplicaram, mas aquele que talvez represente a mim e a você, pegou aquilo que recebeu e guardou, porque não queria arriscar, perder até aquilo que tinha. Você precisa entender que quando Deus começa a te chamar para novos níveis, para obediências necessárias e imediatas, eu e você precisamos entender que nós vamos precisar correr riscos.
Você nunca vai entrar numa estação de multiplicação na sua vida se você não multiplicar aquilo que foi entregue nas suas mãos. Se você esconder aquilo que Deus te deu, isso fala sobre dons, isso fala sobre sementes, isso fala sobre tudo que Deus tem depositado nas suas mãos. Se você não multiplicar, não guardar, se você guardar apenas para você, você não vai entrar numa estação de multiplicação. Talvez essa resposta que você está numa estação sempre de escassez. Você não multiplica a comida da sua casa dividindo com outras pessoas. Você não multiplica as ofertas, você não oferta na vida de ninguém. Você não multiplica os seus dons, você não multiplica as sementes. Porque você diz, não, eu tenho isso aqui, eu vou guardar para mim, isso só dá para mim, para minha família, eu vou guardar. Por isso todo mundo está rompendo, vencendo, crescendo, comprando casa e você continua para trás. Você não está multiplicando porque você tem medo. Chegou a hora de você multiplicar aquilo que o Senhor te deu. Chegou o momento de você multiplicar. Para de correr dos riscos. Para de correr dos riscos. Porque se você está correndo dos riscos, você não foi chamado para viver o Evangelho. Porque viver o Evangelho é correr riscos todos os dias. O grande problema é que a gente quer viver o Evangelho de hoje, o Evangelho só da prosperidade. Mas deixa eu te dar um lembrete. Os discípulos, alguns morreram crucificados, apedrejados de cabeça para baixo, correram riscos por causa do Evangelho. Nós precisamos correr riscos. Qual é o risco que o Senhor está pedindo para você correr? Talvez seja um passo invisível aos seus olhos no seu trabalho. Talvez seja um passo invisível aos seus olhos no seu ministério, na sua família, nos seus relacionamentos, na sua profissão, invisível aos seus olhos, mas lembra, minuciosamente conhecido pelo céu. Você precisa entrar nessa estação de multiplicação que só vem quando você decide entregar aquela única coisinha que você tinha de seguro, o barco, lembra? Foi isso que impediu os outros discípulos de andarem sobre as águas. Eles disseram, eu estou nesse barco. O barco está se quebrando, está saculejando. Está ruim também aqui nesse barco. Mas é tudo que eu tenho, é esse barco. É ruim, está saculejando, está difícil. Mas é tudo que eu tenho. Muitas pessoas se mantêm em relacionamentos assim. Porque está ruim. Esse homem, essa mulher não é de Deus para mim. Está ruim, mas é tudo que eu tenho. Eu vou ficar com esse traste mesmo. Cuidado. Por você estar ficando com essa pessoa, você está impedindo de viver o melhor de Deus na sua vida. Cuidado para se manter numa estação e no lugar, numa profissão. Não sei o que Deus está te falando, porque a única segurança que você tem, deixa eu te dizer, se Deus está te pedindo, a sua única segurança é Ele. Se você não entregar, Ele vai te enviar para o que eu chamo de zona de expulsão. E aí você vai entrar numa estação muita zona de expulsão. E vai ser tão dolorosa. Então eu te convido a entender os sinais do Senhor para você. Sabe, homens e mulheres, o medo, ele é como uma lupa. Ele nos faz enxergar as coisas maiores do que elas realmente são. Vocês lembram dos espias em Números 12 e 13? Você pode acompanhar depois em casa. Eu vou introduzir para você. A Bíblia diz que Deus falou com Moisés que ia dar a terra prometida para eles, que ele separasse os espias, que eles fossem na terra, ver a terra prometida. E chega lá os 12 espias. E começa a ver o que realmente tinha na terra. Tinham sim os homens guerreiros mais fortes e ruins ali naquela terra. Tinha sim muita adversidade, mas eles esqueceram só de uma coisa. No início do capítulo anterior, Deus havia dito, a terra que eu darei a eles. Deus não disse, só se tiver coisas boas eu vou dar. Deus já tinha dito, eu darei essa terra a eles. Mas o medo, ele é o quê? Uma lupa que nos só faz enxergar as coisas piores do que elas são. Nós precisamos tirar a lupa do medo e sermos como Josué e Caleb. Que foi o que também foram com esses outros espias. Essa é a diferença. Eles também foram com os outros espias, mas o relato deles foi totalmente diferente. Por quê? Uns estavam vendo com a lupa do medo, e eles dois estavam vendo com o que tinham ouvido do céu. A Bíblia diz que eles chegam, eles ouvem um relato e diz, tem homens maus e grandes sim.
A terra, ela é desafiadora, sim. Mas olha aqui, as frutas são tão boas. Veja só, mana, leite e mel é bom demais. E nós vamos com a palavra que o Senhor nos deu e nós venceremos. A Bíblia conta que os outros espias começaram a chorar e disseram: não vamos diante deles, nós somos como gafanhotos. Nós certamente morreremos. Isso é tão sério. Isso é tão sério que a Bíblia diz que eles ficaram desesperados. E olha o que eles disseram: era melhor que tivéssemos morrido lá no deserto. É melhor voltarmos para lá. Você entende como o medo, quantas vezes o medo tem te feito olhar para trás? Quantas vezes o medo tem te mostrado: ah, lá onde o Senhor me tirou é bem melhor. Lembra do barco? É ruim, está saculejando, está se despedaçando, mas era a minha estrutura, era a minha segurança. O medo faz com que você queira retroceder. O medo faz com que você olhe para trás. E quando você olha para trás, quando eu e você olhamos para trás, nós paralisamos. Paralisa tudo aquilo que Deus está fazendo fluir em você. Paralisa os seus sonhos. Você começa a enterrar os seus sonhos. Paralisa os seus dons. Paralisa tudo na sua vida. Você precisa entender que você precisa tirar essa lupa do medo e olhar com os olhos do Senhor. Olhar com aquilo que nós já ouvimos do céu. É isso que precisa nos mover. É isso que precisa nos mover. O medo, mais um ponto, mais uma característica do medo, é que o medo faz com que nos acomodemos com aquilo que nos ameaça. Vocês lembram que Golias ficou 40 dias, 40 noites, gritando e dizendo: não existe homem em Israel que eu possa lutar. Não existe homem em Israel que eu possa destruir. Não existe um homem que possa me enfrentar, Israel. Se você ler, se você parar para ler, você vai dizer: meu Deus, o que aconteceu aqui? Todos os soldados que estavam ali, israelitas, prestes, eles já tinham vencido guerras, eles eram homens fortes, eles estavam ali. 40 dias e 40 noites, ouvindo ameaças, porque eles estavam com medo. E o medo faz com que nos acomodemos com aquilo que nos ameaça. Será que você está acomodada numa estação que o Senhor já está te pedindo para se mover? Será que você está acomodada com até isso que é uma ameaça para você? Ameaça o seu futuro, ameaça o seu destino. Será que estamos acomodados a tal ponto de estarmos convivendo com o perigo, porque é melhor estar aqui do que correr riscos? Você precisa correr riscos. Eu e você precisa correr riscos. Enquanto você não decidir correr os riscos, enquanto você decidir correr dos riscos, nem eu nem você avançaremos. Você vai viver uma vida mediana. Vai ver todo mundo avançando, todo mundo acelerado, e você paralisado, porque decidiu não correr riscos. Talvez Deus já está te chamando para viver um upgrade no teu ministério, no teu chamado, no teu trabalho, mas você não quer correr risco. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. É tempo de viver esse upgrade do céu. E entregar nas mãos de Deus até aquilo que Deus Ele te deu, porque Deus já está se movendo. Não segure aquilo que Deus não está mais segurando. Não segure aquilo que Deus está dizendo: abre mão disso. Porque quando tu abre mão disso, você precisa correr riscos. Segundo medo que nós temos, não sei vocês, mas esse medo já me paralisou por bastante tempo. É o medo do passado doloroso. O medo que o passado se repita. E por termos medo que o passado se repita, nós paralisamos e não queremos viver o presente e não temos expectativas no futuro. Talvez você está nessa estação. Você não abre mais o seu coração para ter relacionamentos. Você não abre mais seu coração para se envolver na igreja porque no passado você foi ferido. Deixa eu te dizer,
as pessoas na igreja ferem. Eu também fui ferida com pessoas na igreja. Mas deixa eu te dar uma good news. Existem pessoas curadas na igreja que curam. Existem pessoas que curam. Enquanto você não abrir o seu coração e entender que você precisa dar um passo para a cura, você vai continuar paralisado. Você vai continuar lambendo as suas feridas. E vai continuar fugindo daquilo que o céu tem te chamado. E eu sei, e eu quero me delongar um pouco nesse medo, porque eu já vivi essa estação. Eu me lembro quando o Senhor começou a nos apontar que nós precisávamos abrir um ministério brasileiro aqui em Dallas. Começaram a vir todas aquelas vozes. Não anda com brasileiro. Vai dar ruim. Vocês vão fracassar. As pessoas vão te ferir. Eu tinha vindo de uma estação em que nós tínhamos pastoreado uma igreja brasileira. E tínhamos nos ferido com relacionamentos. E ali eu tinha me fechado. E eu tinha prometido ao Senhor que never again, que nunca mais, eu ia querer saber desse negócio de igreja, de gente, de abrir a minha casa pra gente. Deus me livre. Eu só queria viver na minha casa com meus filhos, meu marido e só isso mesmo. Então, quando o Senhor começou a soprar e dizer novamente que nós precisávamos fazer isso, eu confesso a vocês que foi aterrorizante para mim. A ponto do meu corpo sentir. Lembra que eu li no início que o medo ele traz sequelas no nosso físico? Eu senti tudo aquilo que eu li para você. Porque o medo do passado estava me impedindo de ver o presente e ver um futuro. Mas graças a Deus e ao meu esposo, que ouve o Senhor e não ouve os medos, nós estamos aqui hoje. E eu abro a minha casa e quando eu vejo aqueles monte de sapato no chão, que lá em casa só entra sem sapato, para vocês entenderem. E eu vejo aquele monte de sapato na porta. Eu digo, Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor me curou. E obrigada porque o Senhor me curou. Eu permiti que o Senhor me curasse. Eu estou vivendo isso aqui agora. Então a Trinity Church Brasil é cura no meu coração. E eu sei que o novo de Deus pode ser cura no seu coração também. Se você permitir que o medo pare de te aprisionar. Porque quando você dá uma abertura para o novo, eu não estou dizendo para você ir desequilibradamente, porque existe um medo equilibrado. Você tem que ter sabedoria. Limite, um medo limitado. Você precisa aprender que agora é você que governa o medo, não é o medo que governa você. Isso te dá experiência. Então o passado não pode te aprisionar. Está te impedindo de viver algo novo do céu. O passado está te impedindo do favor do Senhor nessa estação da sua vida. De desfrutar desse favor do céu. O medo do passado, deixa eu te dizer. Eis que eu faço nova todas as coisas. Você precisa experimentar da glória da segunda casa. É melhor, é maior, vai além. Você precisa dar uma chance para o novo do céu na sua vida. Você precisa abrir a porta da maçaneta, e é essa a impressão que eu vejo no meu espírito. Existe uma porta do céu aberta sobre a sua vida. E você não abre porque você está com medo com o que tem depois da porta. Porque é invisível aos seus olhos, porque o medo te faz criar monstros na sua mente e te aprisionar lá. Deixa eu te dizer, abre a maçaneta. Abre essa porta que o novo de Deus está querendo que você entre. Sem medos, em nome do Senhor Jesus. Então eu não sei o que aconteceu com o seu passado, mas não é um ponto para você morar. É um ponto de referência de onde Deus te tirou, do que Deus fez, de onde Deus te curou.
É um novo tempo para você olhar com a visão do céu. Em nome do Senhor Jesus. E esse quarto ponto é um dos pontos que mais me pega. Em Êxodo 4, 1 ao 5, diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas e se eles não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz? Porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em uma cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creia que te apareceu o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aqui o Senhor já havia dito para Moisés que iria libertar o povo dele. Deus já estava cansado do sofrimento do seu povo. E Deus falou: Moisés, eu vou libertar o meu povo através de quem? De ti, Moisés. E aqui é um medo que Moisés apresentou ao Senhor, que talvez eu e você tenha apresentado tanto ao Senhor. O e se é um dos maiores inimigos dos propósitos de Deus. E se? Quem nunca? Quem nunca, hein? Será que só sou eu? Que Deus me pede algo e eu começo a vir com meus e sis? E se eu falir? E se não der certo? E se não acreditarem em mim? E se não romper? E se eu não ouvir o Senhor? É ou não é, gente? O maior inimigo da missão que Deus está te chamando para esse novo tempo é o e se. E deixa eu te dizer, esse e se é criado na sua mente. E ele tem um potencial para te fazer ficar nesse mesmo lugar. Você já começou a pensar que geralmente onde você tem mais medo é a missão que Deus te entregou. Então, se você tem medo de ministrar a palavra, é a missão que Deus te entregou. Se você tem medo de aconselhar, é a missão que Deus te entregou. Se você tem medo de romper nos negócios, é a missão que Deus ele te entregou. Não deixa o e se te paralisar. Não deixa o e se te deixar vivendo numa vida mediana. Troca o e se. A Bíblia diz, e eu achei lindo, 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 lindo. Quando Deus pergunta a Moisés assim: o que é que tu tem nas mãos, Moisés? E quando eu apresentei os meus medos ao Senhor, o Senhor fez olhar para minhas mãos, para aquilo mesmo que Ele mesmo tinha me dado. E é essa mesma pergunta que o Espírito Santo faz para nós: o que é que você tem nas mãos? O que é que eu já te dei? O que é que eu já fiz até aqui? Quando você entrega nas mãos de Deus aquilo que Ele já te entregou e o que você tem nas mãos, Ele transforma aquilo para aquela nova estação. Vocês estão entendendo? Só o Mel está entendendo. Você entendeu que quando você entrega para Deus aquilo que Ele mesmo te deu na estação passada, e você olha e você diz: o que eu tenho na mão não tem como fluir, não tem como romper, não tem como fazer, não tem como dar certo com o que eu tenho nas mãos. E o Senhor te diz: o que é que tu tens nas mãos? Lança para mim, lança para mim. Lança nas mãos do Senhor, que Ele vai transformar exatamente no potencial daquilo que você precisa para romper na próxima estação. Lança nas mãos do Senhor. Eu quero que você pense em algo e mude a sua perspectiva, porque muita coisa é a questão de perspectiva. Nós precisamos de muita inteligência emocional, gente. Uma fé inteligente, emoções inteligentes. Quem sabe você pode trocar agora o e se não der certo. E eu sei que para alguns de vocês é uma prisão na mente, é uma mentalidade.
Porque eu também já vivi essa estação. E eu descobri esses dias, você pode ser um homem e mulher de Deus e pode ter o medo te aprisionando em algumas áreas da sua vida. Você sabia disso? Moisés era um homem de Deus. E ele estava aprisionado sobre o e se. Aqui Moisés tinha um problema muito grande. Você lê os capítulos anteriores, você vai ver que ele sempre quer a afirmação de Deus para algo. Raiz de rejeições. Outro dia a gente entra mais profundo nas raízes. Então você precisa entender algo aqui comigo. Que aquilo que você viveu no passado não pode te aprisionar no futuro. E esses e se's que nós criamos na nossa mente são experiências do passado que nós tivemos. Eu me lembro que o meu passado na minha infância foi muito difícil. A gente estava um mês numa casa, em outro mês, 2 meses seguidos, a gente tinha que se mudar porque não pagava o aluguel e a gente era despejado. Eu começava uma nova escola particular e ficava apenas uns 3 meses, tinha que ir para uma nova escola porque não pagava e a gente era convidado a se retirar. Tinha dias na minha casa que não tinha o que comer e graças a Deus tinha um pé de limão. A gente tirava o limão e tomava do suco, sem açúcar. Glória a Deus. E eu achei que eu já tinha sido curada disso. Até que chegou esse momento que eu estava conversando com Urias, de romper. E o Senhor trouxe à tona no meu coração que eu via o meu futuro com as experiências que eu tive no meu passado. E por isso os e se's me aprisionavam. Sempre que eu recebia um novo desafio do Senhor, um novo tempo, uma nova obediência, eu ficava, e se. Por quê? Porque a minha segurança no passado foi totalmente desfeita. Eu não tinha nada onde segurar. Então, se eu tinha algo para segurar, eu me segurava com todas as forças, não queria largar por nada, porque era tudo que eu tinha. Alguém se identifica? As mulheres, principalmente. Mas esse e se precisa ser trocado hoje pelo e se der certo? E se romper? E se for tudo novo? E se for tudo que eu preciso para um novo tempo de Deus na minha vida? Lança nas mãos de Deus. Lança nas mãos de Deus. Nós não podemos nos curvar ao medo. Nós precisamos fazer que o medo se curve a nós. Você vai precisar ir fazer isso que o céu está te pedindo, com medo corajoso. Como é isso, pastora? A diferença entre o corajoso e o medroso é que o corajoso controla o medo e o medroso é controlado pelo medo. Túlio, se você puder colocar aquele vídeo que eu trouxe. Veja o que aconteceu essa manhã, enquanto nós tomávamos café, aproximou um passarinho de nós e eu coloquei um pedacinho de ovo para ele. E ele foi chegando, meio inseguro, todo cheio de medo, e ele não conseguia pegar o ovo. Até que, surpreendentemente, ele foi abordado por outro passarinho que levou o ovo dele. E eu, novamente, numa tentativa de ajudá-lo, coloquei um outro pedaço de ovo para que ele pudesse se aproximar. E, novamente, ele veio todo cheio de medo, inseguro, sem lugar, não sabendo se pegava ou se não pegava. E, surpreendentemente, naquele momento, o outro passarinho pegou o pedaço que era dele. Isso é o que o medo faz com a gente. O medo nos paralisa. E o medo faz com que a gente perca as grandes oportunidades da vida. Não deixe que o medo te paralise. E eu, pela 3ª vez, coloquei um outro pedaço de ovo para que ele pudesse ter a experiência de tomar aquele pedaço de ovo para si. E dessa vez, ele, todo novamente inseguro, mas um pouco mais corajoso, se aproximou e conseguiu finalmente pegar o ovo que era dele. Nós vamos precisar fazer o que o Senhor está nos pedindo, com medo corajoso. Porque se você não fizer, alguém vai fazer. E eu acho que não existe dor maior de você ver alguém fazendo aquilo que o Senhor te pediu. Porque a obra do Senhor não vai parar, porque você parou. A obra do Senhor não vai deixar de existir porque você desistiu. O que Deus tem vai continuar sendo feito.
Mas que privilégio é poder participar daquilo que o céu está fazendo e talvez você não está participando porque você tem medo. E alguns dos conselhos que eu trouxe para você aqui, porque eu disse já as características do medo, o antídoto do medo. Um dos conselhos que Urias falou comigo e foi muito forte para mim. Ele disse: Moana, você evitando o suposto fracasso, você nunca terá sucesso. E eu quero dizer isso para vocês. Se você ficar evitando o seu suposto fracasso que você criou na sua mente, você nunca terá sucesso. Outro conselho que ele me deu: ou você governa o medo, ou o medo governa você. O problema não é ter medo, o problema é o medo te ter. Será que o medo está te tendo? Deus tem falado para você os sonhos dele, será que o medo está te tendo? Como eu sei que o medo está te tendo? Quando você não faz o que Deus está te pedindo, o medo está te tendo. Quando você faz até como Moisés, quando Moisés chegou diante do mar, ele começou a orar, quando o Senhor já tinha dito que eles iam atravessar, que eles iam romper, que eles iam vencer. A gente até espiritualiza, diante do que Deus já pediu, a gente começa a orar, pedindo confirmações, é medo, é fugindo. Você precisa parar de deixar o medo te governar. Nós precisamos submeter o medo a nós. Não se submeter ao medo em nome do Senhor Jesus. Algo muito forte que me deixou com muito temor foi o que Urias disse para mim. Ele disse: o cumprimento das promessas de Deus algumas vezes estão a um passo do seu posicionamento. Talvez algumas promessas do Senhor não estão se cumprindo na sua vida. Por causa do medo você não se posicionou. Talvez Deus te pediu para a próxima estação você se mover. Você deixar aquilo que é concreto e trocar por aquilo que é invisível para você, mas visível para o céu. E deixa eu te dizer, há uma reação do céu. Quando você pisa no invisível, o céu ele reage ao seu respeito. Então você precisa entender que se Deus ele te falou, talvez só falta o teu posicionamento para essa promessa se cumprir. É o momento de você se posicionar e parar de espiritualizar o seu medo. E dizer: ai, não é o tempo de Deus na minha vida. Deus te falou? Porque eu queria fugir do que Deus estava me pedindo para 2025. E Urias falou para mim: Deus falou outra coisa? Não. Então continua andando no que Deus ele te falou. Deus mudou? Não. Ele não muda. Deus se moveu? Não. Então continua se movendo na última palavra que Deus te falou. Porque muitas vezes o medo faz a gente criar coisas que não existem. Outra forma de nós rompermos, é o antídoto do medo, é que o medo nos faz desobedecer ao Senhor, ao obedecer atrasado. Quando você obedece atrasado, minha irmã e meu irmão, você está desobedecendo. E quando obedecemos atrasados, nós perdemos o time do Senhor. E aí a gente entra numa aceleração. E as dores são muito mais dolorosas. O que Deus está te pedindo para agora, é para agora. Se Ele está pedindo para agora, é porque há uma janela de favor do céu sobre isso que Ele está te pedindo. E quando você entrar, você pisar, o favor vai à tua frente. Para de atrasar o que Deus está te pedindo por causa do medo. Obediência atrasada é desobediência. Você precisa entrar no ritmo do céu. E esse ritmo requer correr riscos. Há uma janela de favor sobre mim e sobre você essa noite. Sobre aquilo que o céu está te pedindo. O último conselho que Urias me deu foi: deixa de ser frouxa. E é o conselho que eu quero dar para vocês. Lembra, eu não vou ouvir isso sozinha, né? Não vou apanhar só. Então deixa de ser frouxa. Olha o que aconteceu com o passarinho. O pão estava mais perto dele. Veio um lá não sei de onde, que não tinha medo de nada, foi lá e pegou o pão.
Veio um lá, não sei de onde, chegou agora do Brasil e já está com a empresa aberta, rompendo. E tu continua lá, sem romper porque tem medo de romper. Porque está segurando naquilo que é fixo. Quando Deus está te dizendo, tem mais, eu tenho mais para ti, filho, tem mais. Eu vou te dar a habilidade, eu vou te dar a habilidade que você precisa. Rompe para o novo que eu tenho na sua vida. Vem um lá, não sei de onde, acabou de se converter e Deus já está usando na palavra, no louvor, no kids. E tu ainda está aí sentado porque está lambendo as feridas do passado. Por causa do teu medo. Você precisa romper com isso essa noite. Vem uma lá não sei aonde, acabou de se converter. E já está num namoro santo, puro, se casando, e tu não. Porque ficou presa lá no passado. Se frustrou lá no passado e agora botou uma barreira no coração, não quer saber mais de relacionamento. É hora de você romper essa noite. É hora de nós rompermos com medo. É hora de romper o relacionamento forte com o medo que você tem. E governar sobre ele. Porque o medo, no dicionário, o medo nos traz acovardamento, nos traz desânimo, nos traz fraqueza, nos traz terror, nos traz tremor. O que você precisa hoje é que o medo, quando bater na sua porta, e ele vai bater. Ele bate todos os dias. Você precisa mandar a fé abrir. Deixa a fé abrir. O problema é que o medo bate e você vai, nem abre, e o medo fica ali. Lhe rodeando, lhe aprisionando, lhe discipulando. Nós precisamos romper com esse cárcere hoje, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Eu sei que existem pessoas aqui essa noite que o Senhor está chamando para um novo nível. Deus tem te pedido obediências imediatas. E nós sabemos que a obediência, ela precisa ser imediata, interna e intensa. O Senhor tem te pedido coisas que não é visível para você, nem conhecida para você. E você tem fugido e fugido e fugido. Mas deixa eu te dizer, enquanto você foge do que Deus tem para você, Ele corre atrás de você. É o momento de você fazer sua oração pessoal ao céu essa noite. Eu não quero mexer com as suas emoções, eu quero que você tenha convicção. Faça a sua oração pessoal e desfaça esse relacionamento com medo que tem te aprisionado, que tem te atormentado, que tem te feito comer das migalhas quando existe um banquete, que tem te feito andar com migalhas, viver na migalha, quando existe muito mais do céu, existe muito mais para aqueles que se submetem ao que o céu está fazendo. É o momento de você romper, faça a sua oração. You surround me with a song of deliverance from my enemies. All my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. For I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. For I am a child of God.
Diga, eu não sou mais escravo do medo. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Deus te liberta hoje de toda intimidação. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. A intimidação que tem te aprisionado de não avançar. O medo das críticas. Vergonha. Ah, meu Deus do céu. O medo do futuro. As prisões do passado. Em nome de Jesus. Que sejam quebradas correntes agora. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. As cárceres mentais sejam quebradas agora. Em nome de Jesus. O teu povo é livre, Senhor. Liberto para acessar o que o Senhor tem, para acessar aquilo que o céu já liberou, em nome de Jesus. Batiza o teu povo, Deus, com coragem, Senhor. Oh, Jesus, coragem é o Senhor, coragem é o Senhor, coragem. Hoje eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. E abri o mar pra eu passar por ele. E perfeito amor. O Senhor está abrindo as portas. Vai com a palavra, vai com aquilo que Ele te entregou, vai com a voz do Senhor. É suficiente. E eu sou filho de Deus. E abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Deixa eu dizer algo. O diabo não estaria te atacando tanto se não fosse para você romper. Você não estaria sendo pressionado tanto se o diabo não soubesse o que há depois dessa porta que você tem medo de abrir. Ei, por isso que você está sendo tão atormentado e atormentada para não romper, porque existe algo melhor, maior, que vai além. Além, você precisa hoje ter coragem e abrir a porta do desconhecido. Tenha coragem. Talvez você está igual aos discípulos dizendo, é um fantasma. E o Senhor está dizendo, coragem, sou eu. Coragem, eu que estou te trazendo aqui. Eu que estou fazendo isso. Eu que te trouxe aqui. Oh, Jesus, eu oro para que o Senhor batize o teu povo com coragem. Com coragem, com intrepidez, Senhor. Mudança de visão. Para de enxergar pequeno. Enxerga o que o céu está te mostrando. Para de enxergar mediano, porque é o que você tem de seguro. O Senhor tem mais. O Senhor tem muito mais. Para de se limitar. Deus não se limita. Deus não se limita ao seu medo. Para de limitar o Senhor. Eu quero me delongar aqui essa noite, porque o Senhor está te batizando com coragem. Com coragem para obedecer. Coragem
Coragem, em nome de Jesus, receba essa coragem. Ousadia, intrepidez. Em nome do Senhor Jesus. Que a sua visão seja trocada agora pela visão do céu. Que você possa ver o que o céu está vendo e não te mostrando, e não o que o medo está te mostrando. Em nome do Senhor Jesus. Ergue as suas mãos assim para o céu, como quem recebe algo. Meu Deus, o Senhor te batiza com coragem. Coragem, receba a coragem para romper, em nome de Jesus. Receba a coragem para desfazer o relacionamento com medo até aqui, em nome de Jesus. Tenha um medo corajoso, o medo embaixo dos seus pés. O medo embaixo dos seus pés, não você embaixo do medo. O medo embaixo dos seus pés. O medo embaixo dos seus pés. O medo não vai mais te limitar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rompa, rompa, rompa por aquilo que Deus te entregou. Rompa em nome de Jesus. Deixa eu te dizer algo. Eu já vou encerrar. 2025 não será diferente se você não se posicionar diferente. Eu quero que você vá para casa refletindo tudo aquilo que você não viveu esse ano, porque o medo te aprisionou. E no próximo tempo você vai se posicionar e vai dizer: eu sou escrava só do meu Senhor. E o meu Senhor não é o medo. O meu Senhor é o Senhor Salvador da minha alma. O Senhor que manda em mim, na minha vida, não é o medo. Hoje você vai precisar decidir quem é o seu Senhor. Quem é o seu Senhor? E a esse Senhor você vai obedecer. Eu disse o meu sim provável ao Senhor, o que Ele estava me pedindo. Chegou a hora de você dizer o seu sim provável, porque o Senhor sabe o que vai fazer com isso. Amém. Deus, obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor derramou sobre nós essa noite. Obrigada porque o Senhor é um Deus indesistível. O Senhor não desiste, o teu amor, a tua graça nos levanta dos escombros, nos renova, nos refaz. Jesus nos reconstrói e nos faz de novo. Jesus, tu és indesistível. O Senhor continua acreditando em nós quando nós não acreditamos. O Senhor continua sonhando com nós, mesmo quando a gente nem sonha mais. Jesus, o Senhor continua contando com a gente, mesmo quando nem a gente conta com a gente mesmo, Senhor. Tu és indesistível. Obrigada pelo teu amor incondicional. O teu amor, Senhor, que nos levanta, nos restaura, nos renova. Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada irmão que foi essa noite batizado com coragem, que essa coragem não seja roubada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que os posicionamentos que eles precisam tomar, Senhor, que sejam tomados, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, que eles possam romper e entrar nessa porta, nessa janela de favor que o Senhor está abrindo, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigada. Nesses dias de Thanksgiving nós somos gratos porque o Senhor já deu tudo. A tua cruz é suficiente, Senhor. O Senhor não precisava fazer absolutamente mais nada.
mas Tu és um mestre indescritível. Tu continua fazendo, Senhor. Tu continua fazendo. Então, obrigada pela Tua bondade que não se limita à minha. Obrigada pela Tua misericórdia que se renova a cada amanhecer. Obrigada, Jesus, pela Tua presença. Ah, Jesus, Sua presença, Senhor, é tudo que nós temos. Obrigada, em nome de Jesus. Nos leva em paz, debaixo da Tua graça, Senhor, da Tua bondade, do Teu favor, em nome de Jesus. Senhor, que nós sejamos, Senhor, guardiãs da presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, seja guardião da presença do Senhor. Faça um altar da presença do Senhor no seu lar e onde você estiver. Em nome de Jesus, aplauda Jesus com honra. Nós estamos liberados. Lá na frente tem uma janta deliciosa. Desfrutem conosco, tá bom? Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo domingo, se Deus quiser.